PL, que está de saída do partido, a sigla Novo reforçou o convite feito para a filiação da parlamentar, que foi articulado desde o início do final do ano passado. O Matheus Dias volta a falar com a gente aqui no Jornal Jovem Pan e vai trazer mais detalhes também dessas articulações e desse tabuleiro da política catarinense. Matheus, boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez a você também, Cássio. A quem nos acompanha, no caso, esse novo convite do Partido Novo a Caroline de Toni seria uma forma de tentar, por 3 vias diferentes, garantir a reeleição de Jorginho Melo no comando do Estado catarinense. Então, no caso, como você bem disse, depois que Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, informou que vai seguir com as candidaturas de Carlos Bolsonaro e do senador Esperidião Amin para as 2 vagas ao Senado pelo Estado, Caroline de Toni, então, informou que estaria de saída do partido. Essa informação nós trouxemos ontem aqui no Jornal Jovem Pan. E depois desse ponto, as especulações começam hoje. Mais um novo capítulo, esse reforço no convite por parte do Partido Novo. Partido Novo que já garantiu também que vai apoiar na reeleição de Jorginho Melo. E depois, inclusive, que ontem também Flávio Bolsonaro havia dado uma diretriz a todos os estados, dizendo que cada estado teria que ter pelo menos um candidato ao governo pelo Partido Liberal. No caso, Santa Catarina tem Jorginho Melo. Mesmo que a saída de Caroline de Toni do partido tenha causado uma espécie de divergência de opiniões dentro do partido, ela estaria indo para outro partido aliado para garantir a reeleição do governador por 3 vias diferentes. Como disse, Carlos Bolsonaro, Esperidião Amin, ele pelo PP, e Carolina de Toni pelo Novo, se essa informação se concretizar. No caso, em contato com a assessoria de Carol de Toni, eles não confirmam ainda qual será o rumo que ela vai tomar e qual partido ela vai assumir daqui. Mas confirmaram que 6 partidos entraram em contato tentando filiá-la após ela ter confirmado que está de saída do PL. Partidos esses que são o Novo, o PRD, Avante, Podemos, o MDB e o PSD de Gilberto Kassab, viu, Cássio? Obrigado, Matheus, pelas informações. A gente não tem como negar, a Caroline de Toni, dentro da Câmara dos Deputados, é uma parlamentar extremamente atuante. Ela está nas principais discussões, era vice-líder da oposição também, agora nesses últimos anos. Ela sempre também se coloca à frente para discutir as principais pautas. Então, por isso que há pelo menos aí 5, 6 siglas atrás dela, porque viram esse capital político muito grande. É claro que no meio das negociações entre o PL e quem vai disputar o Senado, acabou então predominando, pelo menos a preferência de nomes do apoio pela história que Esperidião Amin tem com o PL e também do filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro. Dora, eu quero te ouvir também, porque, querendo ou não, essa movimentação mexeu de vez com o tabuleiro político lá em Santa Catarina, um estado estratégico para o bolsonarismo, que tem o governo, né, de Jorginho Melo, que foi ex-ministro, inclusive, de Bolsonaro, mas também eu fico uma pulguinha atrás da orelha se Caroline de Toni, ela vai seguir fiel ao bolsonarismo, vai seguir fiel ao PL, por mais que ela esteja em outra sigla. Olha, vai ser o Santa Catarina não é um colégio eleitoral importante, né? Assim, de peso, mas vai ter um papel, vai ser eletrizante a eleição, exatamente por isso. Porque o que a Caroline de Toni fez? Ela não se submeteu, porque ela entendeu que o jogo era o seguinte: Esperidião Amin, Carlos Bolsonaro ficavam enrolando ela, quando não dava mais tempo dela mudar de partido. Aí ela seria escanteada do Senado, que é o que ela quer, para ficar como deputada federal. Mas aí ela percebeu isso e disse: nananina, vou sair agora. E aí, como ela tem um baita de um capital eleitoral, ela foi super bem eleita, não tem de cabeça o número aqui, em 18, e foi daquelas que ela não perdeu capital, não. Ela foi reeleita em 22, com mais votos ainda. Então, não é mole, não. Essa Caroline de Toni, indo para outro partido, ela tem condições de desbancar um dos dois, ou Carlos Bolsonaro ou Esperidião Amin. Se desbancar o Carlos Bolsonaro, essa jogada que tentaram fazer com ela, de escanteá-la, vai ter um sabor de vingança, tá certo? E aí, se o Carlos Bolsonaro ficar fora, fica também a família Bolsonaro perde a vaga do Rio de Janeiro, porque o Eduardo poderia ser o candidato ao Senado, quase certo, mas resolveu ir para os Estados Unidos, ficar fazendo essa coisa que ele está fazendo. E o Flávio, que teria a reeleição no Rio,
O Eduardo em São Paulo. O Flávio no Rio vai para a candidatura à presidência da República. Se arrisca a ficar só com a Michele, se ela ganhar com o sobrenome Bolsonaro, no Distrito Federal, no Senado. Não parece que estejam jogando com muita propriedade. E essa eleição em Santa Catarina vai ser muito interessante de acompanhar.